Olá pessoal, vamos começar o novo bloco aqui do Direito Administrativo começando do zero, né? Hoje nós iremos falar sobre o regime jurídico administrativo, mas nesta aula iremos apenas introduzir os assuntos para aí nós continuarmos a progredir na disciplina, beleza? Vou aqui projetar meu slide aqui. Vamos fazer algumas discussões extremamente importantes, né? Trataremos agora do regime jurídico administrativo. O que seria, na verdade, esse regime jurídico administrativo, né? Seria um conjunto harmônico de princípios que definem a lógica da atuação do ente público, a qual se baseia na existência de limitações e prerrogativas em face do interesse público. Esses princípios devem resguardar essa lógica, havendo entre eles um ponto de coincidência. Bom, em relação ao regime jurídico administrativo, nós vamos ver mais adiante que existem aqui dois grandes princípios ou supraprincípios que norteiam toda a administração pública, né, que é o princípio da supremacia do interesse público, né, sobre o privado, e o princípio da indisponibilidade do interesse público. São dois princípios realmente que norteiam a administração pública como um todo. Bom, mas antes de nós entendermos o que de fato são esses princípios, é necessário que você entenda o que na verdade é um princípio. Tudo bem? É importante saber que existe princípio e existe regra, né? Qual é a diferença de um princípio para uma regra? Pessoal, é muito tranquilo, tá? Em relação ao princípio, né? Deixa eu só voltar aqui. Devem ser encarados, né, princípios, devem ser encarados como normas gerais coercitivas que orientam a atuação do indivíduo, definindo valores a serem observados nas condutas por ele praticadas. Já as regras, tá, de outra forma, se caracterizam por disposições que definem a atuação do indivíduo diante de determinada situação concreta. Bom, para Robert Alex, né, há uma divisão, tá? O que ele falou? Ele diz que há a norma jurídica, tá? A norma jurídica, ela é dividida em duas vertentes, tá? Os princípios e as regras. O princípio está no campo mais abstrato, né? O princípio seria aquilo que vai realmente dar fundamento, né, a uma regra. A regra seria o produto, né, de um princípio. O princípio ele vai tanto nortear a pessoa que está elaborando a regra, como também aquele que irá aplicar a regra. Então, o princípio é extremamente importante. O princípio seria uma norma abstrata, né, que vai, na verdade, dar fundamento para uma regra. A regra já seria uma norma jurídica concreta. Já tem as disposições concretas. Beleza? Então, na ideia de Robert Alex, a norma jurídica se subdivide em princípios e regras. Para Canutilho, princípios são valores fundamentadores da ordem jurídica. Então, o princípio ele está no campo, tá? Está no campo quê? No campo valorativo. No campo valorativo. Ou seja, esses valores eles servem de fundamento, né, para o ordenamento jurídico como um todo. Para o professor Miguel Reale, são verdades fundantes de um sistema de conhecimento. Né? Está no campo ali abstrato, são as verdades, né, que vão de fato fundamentar todo um sistema de conhecimento. Para Canutilho ainda, as regras são normas que impõem, permitem ou proíbam que faça algo. Conforme eu falei, deixa eu só me projetar de maneira maior aqui. Conforme eu falei, pessoal,
O princípio, ele está no campo mais abstrato. Ele, na verdade, ele é a raiz, né? Ele é todo o que dá sustentação para o ordenamento jurídico. Beleza? Então, eu não posso dizer aqui para vocês que uma regra ela pode ser elaborada independente de um princípio. Você tem que ter em mente que as regras elas partem de princípios. Professor, me dê um exemplo concreto de um princípio. Beleza, deixa eu só projetar aqui novamente, tá? Deixa eu botar em tela maior. Então, imagine só o seguinte, vou dar um exemplo bem tosco aqui, né? Imagine que isso aqui seja uma árvore, tá? Então, o tronco dessa árvore, galera, seriam aqui os princípios. A árvore com a raiz, com tudo aqui, seria os princípios, tá? Veja aqui que é uma árvore frutífera, né? Se é uma árvore frutífera, obviamente tem os frutos. Os frutos aqui seriam as regras, né? Por isso que eu sempre falo que as regras seriam resultado, né? Na verdade, seriam resultado lá do princípio, porque o princípio ele é todo esse tronco aqui, é o que dá sustento ao ordenamento jurídico. E as regras vêm aqui, ó, de forma concreta, né? Seria o resultado da sustentação desses princípios em relação ao ordenamento jurídico. Só dei um exemplo de um princípio. Ó, logo no artigo 1º da Constituição diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, né, a dignidade da pessoa humana. Isso aqui nada mais é que um princípio. E é um princípio que norteia todo o Estado democrático de direito como ordenamento jurídico como um todo. Beleza? Agora vamos dar exemplo de regras, tá? A gente viu o quê? Que para Canutilho as regras são normas que impõem, tá? Marca comigo aqui. Impõem, permitem ou proíbam que a pessoa, alguém, né, ou particular faça determinada coisa ou faça algo. Então aqui, ó, no artigo 37, artigo 7º, seria uma regra o quê? Impositiva, beleza? Ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a licença à gestante. Então, aqui, na verdade, é uma regra impositiva. É uma regra impositiva. A regra está impondo que será direito dos trabalhadores o quê? A licença à gestante. Obviamente, quando a pessoa estiver gestante, não é isso? O artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes dos Estados Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os princípios do LIMP. Então, aqui eu tenho exemplo de princípios. No slide anterior, nós vimos exemplo de uma regra. Aqui nós estamos vendo o exemplo de princípios. Aqui no artigo 7º é uma regra impositiva. Tá. Aqui outro ponto interessante. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Aqui nós temos uma regra, né? Uma regra o quê, professor? Uma regra proibitiva, tá? Uma regra proibitiva. Então é vedado, né? Proibido, né? Que temos uma regra que elas não permitem fazer alguma coisa. Então, uma regra proibitiva. Por outro lado aqui, ó, nós temos uma regra permissiva aqui, ó. Uma regra permissiva. Beleza? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, eu estou permitindo que a livre expressão, atividade intelectual, etc. Beleza? Mas ainda não terminou, tá? Vou projetar um slide aqui para a gente discutir mais um ponto aqui com uma tela branca. Bom, professor,
Ok, eu já sei que a norma jurídica, né, tem dois viés aí, os princípios e as regras. Os princípios são ali a raiz, o tronco da árvore, né? É o que dá sustentação, é o que dá fundamento, é a verdade fundante, né? Como diz o professor Miguel Reale. Lembremos que pode haver, por exemplo, em relação a uma regra, um conflito, né? Conflito de regras. Aí nós temos uma antinomia. Isso que é uma antinomia? É um conflito das regras, tá? Quando eu tenho essa antinomia, eu vou ter que resolver esse problema. Quando eu estou tratando de regra, galera, a antinomia ela fica tranquilo de resolver. Que se eu tenho uma regra anterior, que diz que A é igual a 25 e vem uma regra posterior e diz que A é igual a 26, então uma regra 1 aqui, uma regra 2, então uma das duas aqui, né, dependendo das formas que a gente resolve esses conflitos aí, uma delas aqui irá permanecer e a outra irá sair do ordenamento jurídico, beleza? Então é uma coisa bem tranquila, né? Se eu tenho duas regras conflitantes, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que uma dessas regras vai ter de sair do ordenamento jurídico, tá? Essa aí seria uma antinomia jurídica própria, tá? Quando eu tenho conflito de regras. Então, eu vou escrever aqui para vocês, seria uma antinomia jurídica própria. Professor, e agora, se eu tiver, por exemplo, um conflito de um princípio com outro princípio, e aí, como resolver esse problema? Bom, nesse caso aí, quando eu tenho conflito de princípios, nós estamos diante de uma antinomia jurídica imprópria, beleza? Neste caso aqui, pessoal, como é que se resolve um problema desse? Aí vai depender do caso concreto, né? Vai depender tudo do caso concreto e eu vou, né, fazer uma ponderação. Eu vou resolver pela ponderação. Entendeu? Existem casos em que o direito a alguma coisa, né, o princípio, por exemplo, a vida, que é um princípio. Tem casos em que a vida ela prepondera, em outros casos o direito à saúde prepondera. Então, em relação a princípios, né, não existe um princípio absoluto. Vai depender tudo do caso concreto e vou fazer uma ponderação. Vou ver a questão da razoabilidade, né, o que é mais razoável naquela situação concreta. Beleza? Então, muito tranquilo isso aqui. Lembre-se de antinomia jurídica própria quando eu tenho conflitos de regras. E quando eu tenho conflito aí de princípios, eu tenho antinomia jurídica imprópria. Aí nesse caso deverá ser, no caso da antinomia jurídica imprópria, né, deverá ser realizada a ponderação de interesses, né, de forma, no caso ali, a definir qual é a melhor solução a ser adotada em cada situação, em cada caso concreto. Beleza? Muito tranquilo. E aí nós iremos chegar na questão do interesse público, né, que é o que realmente algo que fundamenta a administração pública e o direito administrativo. Próxima aula nós iremos discutir o que é o interesse público primário, o que é o interesse público secundário, e aí entraremos nos dois supraprincípios, que são o princípio da indisponibilidade do interesse público e o da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Beleza? Então, essa aqui é a aula introdutória do nosso bloco 2, né? Começamos nosso bloco 2 e estamos falando aqui de regime jurídico administrativo. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido a diferença de regra e um princípio, tá? Deixe seu like aqui, inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo. Falou!